IMCast. Fala, seus malucos! Fala, seus malucos! Você E tá aí? começando a roubar minhas ideias, né? Depois que você viu que começou a funcionar Ué, aí... cara, a você gente começou andou treinando aqui pra eu guardar Não, no você bolso. Tá certo. Todo Tem mundo como? aqui é maluco, gente. É isso aí. Está começando mais um IMCast pra vocês. E eu estou aqui com o Galvão Bueno da comunicação na internet. Tá aqui, meu não. amigo Wilhelm. E aí, parceiro, como é que você tá hoje? William. Wilhelm. Isso. Tudo certo, cara. Graças a Deus. Uma expectativa enorme pra bater um papo com quem a gente vai falar hoje. Cara, que pela primeira vez o IMCast tá levantando voo e saindo do Canadá, né, rapaz? Isso é interessante, sem fronteiras mesmo. É. E justo hoje ele colocou a camiseta do Canadá. Mas tudo bem. Mas é pra ter uma Podia ter homenageado nossos entrevistados, né, É parceiro? porque é pra ter aquela conexão, né? Tipo, canadense, tô levando o Canadá pra outros países agora. Pra não esquecer de onde a gente Né? veio, Porque né? a gente tem os telespectadores do Brasil, né? Que já conhecem a nossa vida aqui. E eu garanto que tem muita gente curiosa pra saber como é o Canadá também, que eu espero que Sem vão dúvida. ver o sem vídeo da dúvida. Milena lá e aí vão ficar curiosos aí pra saber Sem dúvida. como é que é o nosso Canadá. Então por isso que eu coloquei a camisetinha aqui. Acho que tá bem feita. né, Não, o tá negócio, bonita, né? tá bonita, cara. Bonita. Tá. Solta o som, parceiro. Vamos lá. Milene Camargo. A gente vai bater um papo com ela agora e ela largou a estabilidade em troca da liberdade. Esse acho que é o slogan dela. E já viajou mais de 40 países. A Oriana me falou isso aqui, que tá errado. 40 países em busca de aventuras e hoje compartilha a vida de imigrante na Irlanda. Isso aqui tá errado, é mais de 40 países. Já deu mais, já? Parceiro, eu acho que nem 40 bairros eu não Eu nem conheço. sabia que tinha 40 países. Pra mim tinha meia dúzia e... Meu Deus do céu. Quando você joga War, não tem 40 países. Quantos territórios você tem que conquistar no War? Alguma coisa tá de errado e acho que a gente vai ter que colocar ela na fogueira pra perguntar isso pra ela. Vamos soltar, então. Milena, seja bem-vinda aí ao IMCast. É um prazer estar rompendo essa fronteira aqui, saindo do Canadá pra ir pra Irlanda hoje. É isso aí. O maridão dela tá aí, o André também, né? Tudo André, bem, gente? boa noite aí pra vocês. Boa noite, obrigada, gente. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo Tem uma nosso. coisa errada nisso aí mesmo. Pode soltar. Não, Pode soltar. 40, pai. São 42. Tá vendo? Aí, eu nem sabia que tinha 40, quem dirá 42 países. Parceiro. Olha, cara, eu tô... agora é interessante porque a gente olha o mapa da escola lá, né? A gente é obrigado a gravar uns 5, 6, né? Que cai na prova, né? Que cai na prova. 40, meu amigo. Acho que eu não conheço 40 bairros, não conheço. Não, nunca é fui. muito 40 muito cidades, lugar. tá louco? Não, mas é muito lugar mesmo. Agora, assim, esses 40 países, você teve opção pra caramba. O que fez você cair e ficar na Irlanda? Na Irlanda, por que escolhemos a Irlanda? Ah, tá, vamos lá. A Irlanda, ela tá no centro do mundo, né? Na Europa. Então, daqui é fácil eu pegar um voo e ir para qualquer lugar que eu quiser. Inclusive, eu nunca fui para os Estados Unidos. Canadá, eu já fui para Toronto, mas só foi escala. Então, não conta, não entra nos Sacanagem. 42 países. Sacanagem, Porém- não pra Toronto ainda. Porém, tipo, antes de vir para a Europa, a gente tirou o nosso visto americano. Dá a possibilidade daqui da Irlanda ir para conhecer os Estados Unidos. Certo. Mas a Europa é a ligação de tudo, né? Uhum. A gente tá no centro de tudo. É verdade, não. E a possibilidade, tipo, estando aqui, é fácil a gente voltar pro Brasil, porque teve a possibilidade também da gente ir para Nova Zelândia ou Austrália, só que fica muito longe. Aqui não um voo, né? Porque a gente tá numa ilha, então tem conexão. Mas é fácil a gente ir pro Brasil, é fácil a gente ir pra Ásia, é fácil a gente voltar pra América e conhecer os outros países aqui na própria Europa, né? Foram dois pontos importantes. O primeiro, que a Milena falou, né, por estar no centro do mundo, vamos dizer assim, que é muito fácil. Um ponto importante estar na Europa, que é muito fácil conhecer os países ao redor. E a gente fez questão de ser um país de língua inglesa, porque a gente queria desenvolver o inglês. São basicamente esses dois pontos. Ah, bacana, bacana. A Legal. gente... realmente, a Irlanda, ela tá na região da Grã-Bretanha, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, porque geografia não é meu forte. Mas assim, então, realmente é uma ilha que tá muito bem localizada, assim,
com relação ao mundo, né? Então a gente, se não me engano, daqui de Toronto, a gente tá, 5 horas, 6 horas de... Quer dizer, a gente tá mais próximo da Irlanda do que do Brasil? Sem dúvida. Sem É dúvida. justo, sim. E eu tenho um primo aí na Irlanda também. E assim, eu nunca cheguei a conversar com ele a respeito disso, porque a Irlanda, assim, não é a rota padrão de quem tá pretendendo imigrar. Assim como agora que o Canadá começou a ser. Mas assim, é difícil, eu não tinha conhecido ninguém que tinha ido pra Irlanda até ver o meu primo e agora, coincidentemente, vocês. Né? Então, assim, eu acho que talvez, eu não sei se posso estar errado, assim, mas por você ter muito conhecimento de já ter rodado em muitos países e tal, você conseguiu fazer essa escolha baseada, assim, foi uma escolha informada você ter ido pra Irlanda, porque eu acho que tem muito aventureiro que também decide sair e fala assim, vou ver se dá certo, né? Então conta mais a história de vocês, como é que foi rodar nesses 40, vocês pararam no 42º, vocês passaram pra Irlanda, não tiveram certeza, seguiram adiante, como é que foi? Então, na verdade, o que parou a gente foi a pandemia, né? O país fechou e a gente não conseguiu sair daqui. Entendi. Então vocês estão ilhados aí, o plano não era ficar. Não, o plano é ficar aqui, porém, assim, a gente pode pegar um final de semana ou uns férias, né, uma semana e conhecer algum outro país por aqui. Entendi. É muito fácil viajar pela Europa, você consegue passagens baratíssimas. O plano era vir para Irlanda para fazer um intercâmbio e viajar muito. Entendi. A gente foi para Irlanda, fizemos um intercâmbio, só que a gente não viajou. Por causa... E aí a gente acabou ficando e com a intenção de tentar fazer a vida aqui. Entendi. A gente largou tudo que a gente tinha no Brasil. A gente vendeu apartamento, carro. A gente tinha uma condição, de certa forma, estável lá. Um trabalho bom, um salário bom. A gente tinha um apartamento, casa, carro e... Carreira, né? E só que a gente morava em São Paulo, era muito estressante. Todo dia a gente perdia talvez 4 horas em condução para chegar ao trabalho e voltar. Então, basicamente, a gente trabalhava, vamos dizer assim, né? O que cada um de vocês fazia no Brasil? O que cada um de vocês fazia? Qual era a carreira de vocês? A gente trabalha na área de TI, mas com gestão de projeto. Entendi. Eu sou gerente de projeto em TI. E o André também? O Japa também. Eu tenho formação em TI, eu fui desenvolvedor, analista, até líder de projeto e acabei chegando até gerente de projetos, né? Então, nos últimos 6 anos, mais ou menos, eu atuava como gerente de projetos. Bacana. E vocês se conheceram no mesmo lugar de trabalho? Sim, a gente trabalhou junto. Foi lá que a gente se conheceu. Entendi. Mas vocês já tinham, cada um de vocês, essa veia de viajante, de querer conhecer o mundo antes de vocês se conhecerem? Ou vocês se conheceram e falaram assim, não, a gente tem muito em comum, a gente gosta das mesmas coisas e tal, vamos viajar juntos. Como é que começou isso? Quem conta? Eu posso contar o começo. Na verdade, a gente não tinha praticamente nada em comum essa questão de viagens, né? Eu sempre trabalhei muito, eu era o clássico paulistano workaholic, que basicamente trabalhava dia, noite, final de semana. E eu conheci a Milena e peguei esse gosto com ela. Tanto que dos 42 países, eu devo ter 6. O restante é só ela. Então sua cota é bem menor que a dela de países. Muito menor. Entendi. Inclusive, na nossa lua de mel, no meio da lua de mel, ele teve que voltar por conta do trabalho, que ele tinha 20 dias de férias. Eu tive 10 dias a menos de férias, então assim, a minha lua de mel foi uma parte. E eu segui a lua de mel sozinha. Caramba! Olha só que coisa. Agora, assim, legal que você comentou isso, só abrindo um parênteses. Como é que é para uma pessoa que conhece tantos países decidir um lugar de lua de mel? Porque assim, você deve ter conhecido muito lugar paradisíaco. Você repetiu o país? Você resolveu tentar um país novo? Como é que foi a sua lua de mel de vocês? Não, então, a gente já tinha um plano de migrar, a gente já tinha um plano de vir pra cá. E a ideia é assim, vamos conhecer, bora, só que é muito caro. E assim, por que sair daqui da América Latina se tinha vários países da América Latina que a gente não conhecia ainda? Eu falei assim, vamos fazer um mochilão? E a nossa lua de mel foi basicamente um mochilão. A gente colocou um mochilão nas costas, a gente fez Atacama, Deserto do Uyuni, Peru. Aí do Peru, a gente fez várias trilhas. Do Peru, o Japa voltou pro Brasil e eu fui pro Equador e Colômbia.
Totalmente a cara de vocês fazer um mochilão de... Fala aí, parceiro. Fazer um mochilão de lua de mel. Eu né? nunca fiz mochilão, cara. Eu acho que o mochilão que eu fazia era de São Paulo pra Minas. Foi o máximo que eu fiz. Nossa, mochilão, não sei nem o que é mochilão, cara. Eu sou muito coxinha quando se trata de viagem, assim, viajar no perrengue não é pra mim, cara. Cara, também não é meu perfil, não. Mas assim, há quem fala que, tipo, a melhor forma de você conhecer um país, raiz mesmo, é fazer um mochilão. Sem Porque dúvida. às vezes você vai pro país e fica em hotel, e aí você fica isolado e tal, né? Ter a oportunidade de conhecer a cultura local é só no mochilão mesmo, né? Você passar para um lugar, comer alguma coisa e tal, trocar experiência com o pessoal que tá andando na rua. Como é que Você melhor assim mesmo? Você conhece melhor a cultura, as pessoas, a comida, você tem mais acesso. E sem contar com as pessoas que estão viajando, né? Você troca muita experiência. E é uma escolha de vida. Tipo, esses 42 países, eu conheço esse tanto de países porque é a forma que eu gosto de viajar. Claro que depois de um tempo você vai optando por um hotel melhor, alguma coisa assim, não ficando em hostel. Só que em hostel é onde você se conecta mais com as pessoas. E óbvio que nessas viagens eu também me dava um luxo ali de jantar em lugares específicos ou me hospedar em outros lugares, num pedaço da viagem, né? Porque faz parte. Porque também cansa, mochilar cansa. É você canalizar o seu budget, né? Eu acho que quando você viaja de mochilão, pelo menos na minha visão é assim, eu acho que você opta e fala assim, bom, eu preciso de um lugar para dormir. Mas eu também não quero abrir mão das experiências que eu quero viver. Então, quem você falou, eu quero ir num restaurante legal e tal, tudo. Muitas vezes, se você opta por fazer uma viagem, assim, com hotel legal, não sei o que e tal, você acaba tendo que abrir mão de fazer essas experiências. Às vezes, porque você fala, pô, meu orçamento tá apertado, porque eu investi muito em hospedagem e não sobrou muito para poder curtir a cidade ou curtir a cultura local, né? Então, Mas sabe um ponto interessante? Não foi nem o budget que a gente levou em consideração por isso. A questão é do prazer. A gente gosta disso. É a experiência que você tem. Você realmente conhece a cultura, você realmente está no país. Uhum. Não adianta, tipo, você não vai conhecer o México em Cancún. Esquece. Com certeza. Cancún, aquilo é para turista. Aquilo é muito americano. Acho que você conhece mais um pedaço dos Estados Unidos em Cancún do que do próprio mexicano, assim, sabe? Então, é uma questão de feeling e o que você está aberto para vivenciar. Isso é muito bacana. E agora, assim, eu acho legal que vocês dois têm formação em TI, né? TI é uma área que ela classicamente é uma área de pessoas mais introvertidas, né? São pessoas que estão mais ali focadas gostam mais da parte analítica e tudo mais e tal. Eu tenho alguns amigos, aliás, acho que a gente tem bastante gente aqui que a gente conhece na área de TI, né? A maioria que eu posso dizer. E as pessoas, elas gostam de ficar mesmo olhando para uma tela e não sei o que e tal. Essa questão de vocês terem essa... A gente, assim, lógico, eu fiz meu dever de casa, né, gente? Eu dei uma fuçadinha nas redes sociais, né, da Milene e tal, fui ver direitinho. E, você tem uma desenvoltura muito legal com os seus seguidores, você tem um engajamento muito bacana. E como que foi, assim, você desenvolver isso? Para você, foi sair muito fora da caixinha? Era uma coisa que você já achava que ia ser fácil para você? Como é que foi? Aí tá o pulo do gato. Mas peraí, não entendi. Não, fala da sua formação, de tudo, né? Tá. Tá bom. Foi antes de chegar no Instagram, né? Eu tenho 2 faculdades, uma pós, um MBA. A minha primeira formação foi em artes cênicas, em Goiânia, na Federal de Goiás. Eu saí agora. lá no interior de São Paulo, tipo... Os meus pais não tinham condições de bancar uma faculdade, ainda mais de artes cênicas. Quem quer bancar uma faculdade de artes cênicas? E aí eu passei na Federal de Goiás e fui para lá. Isso eu tinha 17 anos. Eu acho que minha viagem, meu cozinha saiu aí, né? Eu acho que... E aí depois eu fiz TI, porque eu cheguei em São Paulo fazendo mestrado em artes na Unesp, só que aquilo não ia... me dar dinheiro, eu precisava me sustentar, os meus pais não iam conseguir me bancar ali em São Paulo, e eu comecei a fazer trabalho de marketing no Santander. Eu conheci toda a plataforma do Santander nesse trabalho, como marketing, né, porque era um trabalho fácil que eu conseguia para levantar dinheiro, e eu comecei a estudar.
Foi aí que eu entrei na parte de TI do Santander, debaixo da plataforma, que eu conheci a Oriana, inclusive. Salve, salve, Oriana. Salve, Ori. Salve, Oriana. Queremos você aqui. Ela sempre tá Ela tava louca pra participar. Só que ela enfiou o fone já, que tava querendo falar aqui. Ah, que pena que não vai dar pra gente escutar. Não dá pra abrir pra todo mundo essas conversas assim. Depois ela assiste. Depois ela assiste, Eu acho que isso foi em 2010. Aí eu comecei, tipo, eu preciso fazer outra coisa. Aí eu fui estudar TI, porque era o que poderia me trazer dinheiro. E aí eu entrei nesse mundo, fiz um MBA em gestão de projeto, aí só que eu sempre gostava de viajar, e aí o que eu fazia? Eu não tirava férias, eu trabalhava quase 2 anos, pedia as contas, colocava a mochila nas costas, partiu. Aí assim foi Ásia, África, e aí até que no Brasil eu tive uma experiência com paraquedismo, e eu estava trabalhando na mesma empresa que o japonês, aí uma turma de amigos estava se reunindo para ir saltar, e nisso ele foi também. Olha e aí, só, cara. A gente se conheceu, Assim, a história é muito longa, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas a gente se conheceu nessa questão de paraquedismo, num almoço, tomando, sabe aqueles shake de emagrecer? Sei. Todo mundo, quem nunca, né? É daquela marca que a gente acha que é bem difundida no Brasil. É praticamente uma religião. Eu já participei dessa religião. É uma seita, né? É praticamente uma seita essa aí. Isso mesmo. Porque assim, a área de TI, basicamente, o que é? Não sei, naquela época, né? 7 anos atrás, era um monte a maioria homens, né? Jovens, trabalhando muito, e na hora do almoço, e aí, quem a gente vai comer hoje? Vamos no rodízio do quê? De massa, de churrasco, do quê? Aí depois de alguns anos, juntou alguns amigos, né, uns 3 só, que mais resistente. Não, pelo menos uma vez por dia, vamos maneirar, né? Vamos lá tomar aquele shake. Manter a forma, né? Engraçado. É a consciência, manter a consciência eu fazia em forma isso, só. Ele tá falando, eu tô me vendo assim. Na época que eu trabalhava também era a mesma coisa. E assim, nossa, que negócio ruim, tomava. Enfim, né? Mas nesse dia, tava a Milena com outra turma de amigos delas, que eu também já conhecia, só não conhecia a Milena, né? E estavam falando de paraquedismo. Ela estava terminando um curso para saltar sozinha, eu já tinha feito um salto duplo, achei legal e falei, vou com eles de novo, né? E nesse assunto de paraquedismo, a gente começou a se conversar mais. Mas esse salto que você decidiu fazer não tinha nenhuma segunda intenção. Não foi assim, vou impressionar aquela menina lá, vou mostrar que eu sou fera. A princípio não, até porque era que eu, né? Ela que já tava saltando sozinha, né? Você falou que ela tava fazendo o curso já pra saltar sozinha. Puta, que bacana essa história, meu. E aí vocês estão juntos há quanto tempo? Desde 2014. 6 anos? 7 anos. 7 anos. Nossa senhora, tá vendo? Uma história que do nada, né? Você vê que você conhecia todas as amigas, menos ela. Nesse dia você foi destino mesmo. E aí ela contagiou você com a mosquinha da viagem. E a gente tinha uma vida mais boa no Brasil, porque a gente conseguia fazer tudo que a gente queria e a gente resolveu largar tudo. Nossa, gente. Vida. Te cortei, André, pode terminar, pode falar. Não, só complementando o que a menina falou, né? Querendo ou não, a gente tinha um trabalho bom, era uma condição boa. E aqui a gente veio ver intercâmbio, a gente veio com a cabeça aberta, com a mente assim, vamos fazer o que pintar. Então, assim, a gente vai chegar lá, mas questão de perrengue, poxa, passamos longe. Isso aí é legal. Isso que a gente gosta, fala aí, parceiro. Aqui é um dos meus tópicos aqui, a gente vai chegar lá ainda. Foi muito legal até vocês apontarem isso, porque todos os nossos entrevistados, né, parceiro, que a gente entrevista, eles falam assim, a gente chega com um mindset completamente diferente, porque a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? Antes de chegar na Irlanda, eu gostaria de perguntar, a gente falou um pouquinho de carreira já, tal, e aí entrando novamente nessas mais de 40 viagens, aí dá um gancho que a gente tá falando de área financeira, de organização, a pessoa para viajar mais de 40 países, você estava falando, eu pedia férias, trabalhava 2 anos, aí depois eu pedia conta, não é qualquer um que consegue fazer isso, né? A pessoa tem que gostar de viajar para
fazer um mochilão por empresa também, né? Porque não é fácil. Você tá se acostumando na empresa e tal, e de repente você manda embora, vou viajar de novo, aí volta para onde. Como foi essa adaptação para você? Me conta um pouquinho disso, porque isso é muito difícil. Você pegou um ponto, tipo, importantíssimo, porque eu não me acostumava em empresa nenhuma. Olha Tipo, isso. não tava... E olha ali só. era, tipo, tô trabalhando, eu sempre crescia, tipo, na minha área, né, no meu cargo, só que não tava bom, não tava feliz. E a felicidade era a próxima viagem, eu só pensava na próxima viagem. E claro que dentro da minha condição financeira ali para viagem, eu já colocava um valor que ia me segurar por 3, 4 meses no Brasil sem trabalhar até eu conseguir o próximo emprego. Então, eu já fazia um cálculo com estimativa. Já aconteceu numa viagem de eu estar no aeroporto esperando meu mochilão e me ligarem para fazer entrevista. Já aconteceu de eu fazer entrevista em Cape Town. Eu, no meio de uma balada, saí para atender o telefone e fazer a entrevista. A pessoa tem que ser muito descolada pra fazer isso. Cara, não, tem que ter um... Assim, primeiro tem que ter um baita de um planejamento. E segundo, tem que ter um desprendimento bacana, assim. Porque a gente tá no Brasil, aí você pega o cara que entra na empresa, aí o que você tá pensando em fazer da sua vida? Não, eu tô pagando um consórcio. Eu tô só esperando a próxima viagem. A Milena é assim, né? Não, tô juntando dinheiro pra viajar, né? É bem interessante isso. E aí você se organizava financeiramente, assim, já com um destino, sei lá, eu quero ir pra México, por exemplo. E aí você trabalhava pra ir pro México? Como era isso? Não, nunca tive um destino. O destino era aonde tinha um bug de passagem aérea. Ah, é? Tipo, esse era o seu filtro? Meu filtro. Onde tem passagem aérea barata é pra lá que eu vou. Mas, claro, eu tenho uma lista de países de desejo e normalmente foge do que todo mundo quer. Que todo mundo quer, tipo, Cancún, Estados Unidos. Inclusive, eu nunca fui para os Estados Unidos. E eu queria os países, tipo, leste europeu, África, a Ásia, tipo, Camboja, sabe? Os países assim. Nossa! Você era mais uma viajante do que uma turista, né? Porque o turista tem aqueles negócio fechado, né? Pacotinho fechado. Quer fazer os rolês que já são os clássicos, né? Quer e fazer você os não. clássicos. Foi por isso que essa você... é uma boa definição. Foi por uma isso... boa definição. Como que chama? Não, acho que é uma boa definição. Sim. Que você falou, é mais uma viajante do que uma turista. É bem a pessoa que quer explorar a cultura, não hotel. Tem muita gente que vai pra Cancún pra explorar os benefícios de estar no, né, as luxúrias, all inclusive, all can eat, né, não sei o que, tal, né, e a Milena... Na África, eu acampei no meio de parques como o Kavango Delta, como o Chobe, tipo, dormia e acordava com som de hipopótamo. Nossa! E como é que era isso? Tinha um esquema de segurança nesse acampamento? Você ia assim como um guia? Você ia por sua conta? Como é que era? Não, na África você tem que fechar um pacote, você tem que contratar uma empresa que vai te fazer, você vai conseguir fazer seria o safari, né? Só que o safari que eu escolhi não foi um safari normal que você pega no carrinho e vai. Não, aquele que cruza metade não metade, mas o sul da África eu cruzei ele todo. Eu saí da África do Sul, cruzei a Botsuânia, Namíbia, o norte da Namíbia, cheguei em Zimbábue e Zâmbia. Tipo, fui subindo. Tem um deserto grande ali naquela região, não tem? Tem um desertão? Ou ali... Porque eu sei que tem umas partes... Assim, existe o deserto maior, que é no norte da África, né? Mas tem essas regiões aí, eu não sei exatamente qual país. Você chegou a pegar algum desertão, assim, na sua trilha? Aquele deserto que você só vê areia até por... Tirando esse do Atacama que vocês já falaram que vocês foram de lua de mel, né? Cheguei a pegar deserto na África, mas não foi esse que você tá falando é da Namíbia. Isso. Eu peguei o deserto do Saara mesmo, em Marrocos. Nossa. Eu dormi no deserto do Saara, tipo, uma noite isso. Esse foi meu hotel 7 estrelas, gente. Caramba, que experiência, cara. né? É coisa que você não acha no hotel. Você vai falar assim, são experiências totalmente diferentes, uma coisa marcante. Porque hotel, 5 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, vou falar besteira, tudo mesma coisa. 2 estrelas, mesma coisa. Experiência de um hotel, Eu confesso, cara, que o máximo que eu fui foi 3.
Mais do que isso no meu cartão não passa. Eu acho que eu não... Então, eu também não conheço. Você foi 3, eu acho que uma estrela eu tô dentro. Mas são tipo de experiências que elas são meio que padronizadas, né? Um cama bom, um chuveiro bom, que não sei o quê. Agora, fala pra mim, qual que é a experiência de dormir num deserto? Imagina o céu do deserto à noite. Sem uma nuvem no céu, mas você vê todas as estrelas e tal. Deve ser muito legal. É só gente maluca mesmo pra fazer, né? Deve ser muito legal. Caramba. É incrível, nem precisa ir para tão longe. Por exemplo, no Atacama tem uma parte dele que é... Se eu posso estar falando besteira, me corrige. Eu acho que a NASA tem centro de estudos lá porque o céu é extremamente limpo. Tem muito bonito. É o Observatório de Arecibo, não é? Que eu acho que é o telescópio lá. Comenta aí, gente, se vocês souberem, porque eu acho que é esse. Ele faz parte de uma rede de telescópios e tal. Parece que tem um negócio que é o maior telescópio da Terra, é uma soma de vários telescópios. Uma nerdice aí. Vamos voltar pro tirar a top. foto do buraco negro. Não ficar off-topic aqui. Manda bala, parceiro. Não, e aí, assim, a gente falou da organização financeira que você almejava viajar, vai lá, juntava dinheiro e viajava, né? E como foi pra você... Acho que a gente já perguntou como ela escolhia os países, né? Foi através dos... Tinha passagem barata, você pegava e ia. Bacana, bacana. E qual desses países mais chamou a atenção, assim, em termos de... Pô, eu tava esperando uma coisa e realmente isso aqui, quero voltar. Teve algum, assim, que deixou a sua estrelinha? Quero mais. Porque você tinha uma lista de países que você queria conhecer. Mas eu... Nem sempre esses países que a gente quer conhecer, uma coisa é você ver pela internet, outra coisa é, sei lá, e passar a experiência. Né? Isso aí que cada um vai ter um tipo de experiência. É verdade. Pra você, teve um país que você achou assim, caramba, isso aqui me surpreendeu, como eu não vim parar aqui antes. Tem um paizinho assim que você gostou? Eu gostei de todos, assim, mas teve os que eu passei uma experiência inesquecível, e tipo, inesquecível porque a experiência é tudo diferente do que a gente vive e acredita e aprende nos livros, tipo, no colégio. Uhum. A África pra mim tá no top. E, por exemplo, tipo, eu já fui para Aruba. Aruba é um país que, ok, não volto. Tá, eu já conheci, tá bom. Tipo, é mais do mesmo, assim, sabe? Desculpa, assim, eu acho que Aruba seria mais ou menos aquele país que é tudo o mesmo briefing ali perto de Miami, né? Bahamas, Aruba, tudo mesmo. Baixo, Aruba tá próximo da Colômbia. Tudo a mesma coisa seria o quê? Resort? Eu imaginei que fosse isso, é o mesmo briefing, né? Pacote turístico. Você não vai vivenciar coisas que você nunca imaginou. Uhum. Claro. Não vai ver coisas que vão te tocar, entendeu? Porque fazer uma viagem dessa também, você tem que estar aberto. Porque você vai ver coisas que você vai voltar totalmente transformado. Eu fico imaginando mesmo, porque assim, vim parar em Toronto, você já tem um impacto cultural muito grande, porque tem muita gente de muito lugar diferente aqui. E realmente você sair fora do Brasil, onde tem toda uma cultura, você é brasileira, tal, vai parar num país que, sei lá, vou dar um exemplo aqui escroto. Você vai na China, você vê uma pessoa fazendo xixi na rua, por exemplo. Aquilo lá, você pode ter um impacto cultural muito grande. Fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá fazendo? Ou comendo escorpião em outro lugar. Tipo, caramba, é isso que eles comem aqui. Ou rezando no meio da rua. São coisas que realmente você vai parar num país, caramba, né? E são simples, né? São coisas simples para quem tá vivendo naquele país. E você realmente tem um choque cultural muito grande quando você passa por essas coisas. Mas o que mexeu com você, que você falou que você conseguiu ser tocada, assim? Que tipo de experiência foi essa nesse país? Pela simplicidade da vida. Tipo, a gente no Brasil, a gente costuma correr atrás de coisas e a gente simplesmente só existe. Não dá um valor naquela simplicidade. E na África, você vê coisas muito singelas. É difícil de passar isso, porque vai de cada um também, só que o que importa na vida? Uhum. É verdade. Se é difícil de explicar, eu tô começando a te entender, por incrível que pareça, porque quando passa a ser difícil de explicar a experiência,
é porque ela realmente teve um valor sentimental que com palavras às vezes você não acha, você precisa ir lá viver. É muito interessante isso. E eu acho bacana vocês terem falado isso também, porque eu acho que no Brasil a gente vive no automático e a gente não percebe. A gente simplesmente, é que nem você falou, a gente tá vivendo. A gente só tá vivendo. A gente tá empilhando dias no Brasil, né? Quando a gente começa a enxergar, abrir os nossos horizontes, indo para outros lugares e tudo mais, encontrando a felicidade na simplicidade da vida, né? É que a gente percebe e fala assim, eu não preciso de tudo isso que eu tenho no Brasil. E como a minha vida no Brasil, ela é, tipo, cheia de coisas assim que, sabe? Será que é relevante pro meu crescimento pessoal ter o último celular? É relevante pro meu crescimento pessoal ter o cargo mais alto da empresa? Coisas assim. Essas coisas pegam a gente, você não acha? Então, eu costumo dizer que no Brasil, muitas pessoas, a gente não tem essa noção quando a gente não sai e tem essa experiência que eu tive desses outros países que eu tô falando, tá? A gente no Brasil, a gente costuma tipo, a gente sobrevive. A gente só existe. É A verdade. gente não vive, a gente só existe. Exato, igual o André tava falando. Trabalhar, segunda, domingo, você não sai daquilo, né? Talvez você junta dinheiro e tal, mas aí qual todo o significado do dinheiro no final de uma carreira, sei lá. Agora, só abrindo um parênteses sobre isso, você levantou uma coisa do André que eu fiquei curioso agora. André, você obviamente tem uma origem oriental, né? E o oriental, por natureza, é uma pessoa muito disciplinada, muito ligada ao trabalho e à importância do trabalho como uma coisa que engrandece o ser humano, né? Como foi pra você chegar pros seus pais, pros seus familiares e falar assim, olha, é o seguinte, meu negócio eu gosto de viajar. Como é que foi você largar o emprego estável, tendo uma cultura que naturalmente é muito, muito focada e muito disciplinada em termos de trabalho? Certo. De fato, é bem isso que você falou. Tanto que eu comecei numa empresa, eu fiquei lá, acho que por 10 anos mais ou menos, entrei como estagiário e saí como líder de projetos e pessoas, né? Mas esse ponto de chegar para meus pais e falar, eu vou largar tudo e vou viajar, essa conversa a gente não teve. Nossa. E de bater um papo e tentar deixar tudo alinhado com eles, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Vou responder sua pergunta, mas vou contar um pouquinho antes. Nessa empresa que eu trabalhei muito tempo, eu cresci muito rápido dentro dela. Sabe aquilo que você falou agora há pouco de celular de última geração, de carros, essas coisas que hoje eu julgo supérfluo, mas eu vivi tudo isso. Porque com poucos anos de carreira, eu estava num patamar bom dentro da empresa, com salários altos, enfim. Tanto que meus pais, eles foram para o Japão para dar estudo para mim e para o meu irmão. Teve isso na nossa vida, sabe? Nossa. Meus pais moraram lá há 10 anos e chegou um momento da vida que eles precisaram ir lá por escolha também, mas para dar estudo para mim e para o meu irmão. E chegou um momento que eu estava com mais ou menos meus 26 anos, eu acho, eu já estava com um salário tão bom que não compensava eles ficarem lá, sabe? Aí eu falei, vem para cá, volta e eu vou ajudar vocês até vocês conseguirem se aposentar e com a aposentadoria seguir a vida de vocês, né? Então, desde mais ou menos esses 26 anos, eu trouxe eles para cá, ajudei. O papel um pouco que se inverteu, sabe? Eu comecei a cuidar deles, financeiramente, vamos dizer assim. Só que eu assumi uma responsabilidade grande, mas não que isso pesou para mim. Foi de acordo com a condição financeira, como estava tudo acontecendo. Então, quando chegou esse momento de eu e a Milena vir embora, a gente começou a trabalhar eles aos poucos, porque a gente fez todo um planejamento. Então, a gente vai casar ano que vem, vamos juntar dinheiro durante um ano e meio, mais ou menos, né? E aos poucos a gente foi falando para eles que a gente ia fazer um intercâmbio.
Até então, a gente está vivendo esse Dá intercâmbio há só 2 aquela anos. pinceladinha e ver como é que eles abraçam a ideia, né? Foi, Só foi testar. igual meu intercâmbio de 6 meses, que aí virou 1 ano, que aí virou vida eterna agora. Espero. Continua, André. Assim, eu acredito, porque a gente não teve essa conversa, eu acho que eu posso até ter no futuro com meus pais. Mas eu acho que eles devem pensar, poxa, ele estudou tanto. Porque, de fato, eu estudei, eu fiz uma faculdade, fiz vários cursos, fiz uma pós-graduação, tudo mais, e tô aqui. Até, às vezes, eu me pergunto o que eu tô fazendo aqui. Porque, às vezes, a gente tem dias ruins, né? Com certeza, cara. Isso é parte da vida do imigrante. Por causa dos perrengues e tudo mais. Mas, assim, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente tem planos aqui, estamos batalhando para que isso dê certo. E, assim, falta daquela correria do Brasil? Não. Hoje eu sou feliz com pouco, Tá. sabe? Hoje o que a gente trabalha aqui paga nossas contas, a gente vive tranquilo. Aquilo de querer coisas, de querer bens, que eu já vivi num momento da minha vida, mas não por status, porque a condição oferecia. Hoje até oferece, porque é muito fácil comprar as coisas aqui na Europa. Mas não, a gente vive com simplicidade, vamos dizer. Mas no Brasil é meio que cultural isso também. As pessoas precisam ter, né? Elas querem ter. Eu acho isso muito bacana que o André falou. Eu acho que isso é um ponto crucial, porque a gente tem o hábito de achar que prosperidade e simplicidade não cabem na mesma frase. Eu acho que o conceito de prosperidade é uma coisa muito íntima de cada um. A prosperidade é como você se sente com você mesmo, né? Você tem um set de planos e até onde você alcançou esses planos. Hoje em dia as pessoas acham que prosperidade está muito mais ligado ao material do que ao espiritual. E é isso mesmo que você falou. Vocês prosperaram, vocês venceram aí. Entendeu? Mas vocês venceram da forma que vocês queriam vencer, não necessariamente do que as pessoas enxergam como uma vitória. Não é? É mais ou menos isso, né? Sim. É exatamente isso. É porque a prosperidade em cima do material, vou falar aqui o aspecto material, que inclui telefone, roupas, enfim. Ela é infinita, ela não acaba. É verdade. Ela é infinita. Por isso que você não encontra felicidade nisso. Porque a partir do momento que você almeja e pega e compra, você sente a necessidade automática de dar o próximo passo. E assim vai. É verdade. E aí você não é feliz nunca. Né? E aí eu acho que com essa experiência que vocês estão tendo aí, com a simplicidade, talvez ela seja uma felicidade mais duradoura, né? Ela é uma felicidade verdadeira, assim. Foi profundo isso, hein, gente? Ó, segue aí a gente, porque a gente tá com bastante coisa profunda aí pra contar pra vocês. Porque hoje eu sinto isso aqui. Talvez a felicidade de ter um carro é legal. Quando você trabalha e rala pra caramba. Será que vai dar pra pagar? Não sei o que. É um carro que você só viu na revista. É verdade. Né? Verdade. E aí quando você consegue comprar, é satisfatório. Não tô falando que não é. Mas a felicidade, eu falo por mim isso, que eu tive, de você estar andando no centro da cidade, segurando um celular, sem medo de ser roubado... Pra mim foi uma felicidade, uma alegria tão grande quando eu comprei um carro que eu julgo que foi mais caro pra mim. Foi assim, são nortes diferentes que pra mim é a mesma coisa. Eu sou feliz andando a pé em downtown, sabendo que eu tô numa cidade segura, que eu não vou ser roubado, entendeu? Que eu vou parar ali pra fazer um piquenique. Hoje eu dou muito mais valor nisso. Você sabe do que você vai fazer. É verdade. Vamos pra um show, vamos pra um shopping. Não. Eu e a minha esposa, a gente pega a meia dúzia de snack, que é um pedaço de brócolis, uma cenourinha, um queijo, Mentira. Um café. Mentira. Esse cara vai pedir donut, vai pedir não sei o quê. Pior que não. E brócoli. Aí eu sento na frente de uma paisagem legal, onde tem um gramado legal, e aquilo ali é a minha felicidade. Custou barato, sei lá. Pra mim é o que eu preciso. E eu acho que quem procura a vida fora é isso. Tem um tempo de qualidade. A gente tem um tempo pra gente. Eu não sei como é que... Isso tem uma coisa bacana que vocês até podem rebater na hora que eu falar, mas assim, a jornada de trabalho aqui no Canadá é completamente diferente da do Brasil. E a gente aqui é 9 to 5, 5 horas da tarde, o cara deixa a caneta onde ela tá, vira as costas e vai embora. Vai ter uma vida. Vai ser pai, vai ser marido, vai ser sei lá, filho, vai ser o que quer que seja. Como que é essa relação das pessoas com o trabalho aí na Irlanda?
Pelo que a gente viu, também é dessa forma, como no Canadá. Tem horário regrado certinho. Horário do chá, horário do almoço, de ir embora. Dá horário, Horário do pessoal, chá, Tchau e cara. benção. Acho que eu vou ter que mudar pra Irlanda, porque aí você pode comer mais uma bem vez inglês ainda. isso aí mesmo, né? Tá pertinho da Inglaterra, né? É, Quanto tempo cara. da Inglaterra vocês estão aí? Ah, depende, tipo, Inglaterra. um voo de Dublin pra lá, dá o quê? Não, mas você cruzar o mar aqui, você tá na Inglaterra. Pois é, acho que vocês estão muito Papai próximo, de né? Aí de ferry. Ah, Olha tem só. aquela ferry que é subterrânea, que vai por baixo do oceano, é? Não, aqui não tem Eu isso. achei que Tem tivesse. da Terra para França, tem. Isso. Mas a Irlanda, na ilha, tem dois países, né? A Irlanda do Norte e a República da Irlanda. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, que é o UK. Então, assim, acho que meia hora daqui, sei lá, a gente tá na Irlanda do Norte. sim. Meia hora aqui, a gente já tá no Reino Unido. Que da hora, cara. Eu não tenho essa dimensão, porque eu nunca fui pra Caramba. Europa. Esse negócio de você cruzar, tipo, de carro. Tudo bem, a gente tá de carro, a gente chega nos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa, cara, de você. Eu tenho. Na minha família, a minha bisavó é portuguesa, né? E ela morava na divisa com a Espanha. Ela falava que ela ia comprar pão na Espanha. Ela atravessava um riachinho. Ela ia a pé praticamente. Ela atravessava o riachinho, ela ia comprar pão na Espanha porque ela falou que era melhor, entendeu? E essa noção a gente não tem. Quando você não mora na Europa ou não mora numa região que tem, assim, essa infinidade de países em volta, a gente não tem essa dimensão, né? Pô, muito legal isso. Realmente é muito louco, né? Até lembrei de um fato. Uma vez a gente estava viajando pela França e a gente perdeu um voo para Paris. Enfim, aí a gente conseguiu um outro voo. Nesse dia a gente ia para Lyon, na França. A gente conseguiu um voo que parou em Geneva, né? Geneva, na Suíça. Como foi? A gente pegou um voo para Geneva, aí só que o hotel ficava na França. A gente pegou um táxi, foi para França, no outro dia voltou para Geneva para pegar A gente pegou um BlaBlaCar, né? um BlaBlaCar, não sei se vocês sabem Não. que é, mas é um aplicativo para compartilhar como se fosse caronas, sabe? Você fala, eu vou para Sei. Isso é muito forte aqui na Europa. Imagino. Então a gente pegou um voo para a Suíça, dormimos na França, voltamos para a Suíça para voltar para a França no outro dia. Nossa, cara, que da hora, meu. Que Pensa. da hora. E o legal é que você atravessa a fronteira, muda tudo. Imagino. Não, tem até uns lugares que eu tava vendo na internet que as fronteiras às vezes pegam meio de casas. Porque tem casa que é cortada no meio por dois países. Você tá na sala, você tá no país. Aí você vai pro banheiro, você tá em outro. Cara, e aí e eu tava vendo nessa reportagem, inclusive, que tinha um problema de tributação. Que o país mudava a lei e a casa, ela tem que. Não sei se ela tem que decidir. Não sei que órgão que decide qual tributação ela vai fazer, se vai ser a tributação do país A ou do país B. Mas é louco assim na Europa, cara. Eu nunca Caramba. imaginava que as coisas eram assim. É muito legal. Então, assim, vocês estão curtindo pra caramba morar na... Vocês estão em Dublin mesmo? Não. A gente morou em Dublin 4 meses, Uhum. pois isso como do nosso primeiro curso de estudante, né? A escola que a gente pegou tinha uma sede em Dublin e a outra em Galway. Então a gente fez metade em Dublin e metade em Galway. Uhum. E de Galway a gente ficou quanto tempo lá? Um ano? Um ano e pouco. Um ano e pouco. E hoje a gente mora numa cidadezinha muito interior. Imagina uma cidade pequena do Brasil. É menor. Não. Aqui não é nem considerado cidade. Eles têm uma classificação. City, town e village, né? E a Irlanda só tem 4 cidades. Jura? Olha só que bacana, eu não sabia disso. Né? Eu não sei se dá para comparar cidade com cidade, assim, mas eles vão chamar de city, né? Uhum. Que são Dublin, que mais? Galway, Cork e Limerick. Que são as maiores cidades, São né? as maiores cidades. Nós estamos numa town. Sei. Uma cidade muito cidade pequena. É como se fosse um Bem- condado, vamos dizer assim. Não sei se é condado, que seria a tradução de town, mas... O condado Seria é o estado. o estado. Ah, Aqui. tá. Então o condado é maior do que a cidade. Em termos Sim. de tamanho. Então, ignorância minha. Desculpa aí, gente. Acho que a Irlanda, se eu não me engano, são 16 ou 18 condados. Uhum. Sei, não me recordo. Tá. Mas a gente tá numa cidadezinha bem pequenininha, é a terceira cidade que a gente mora, chamada Roscommon. E a gente caiu aqui por causa de um trabalho que surgiu para mim, que com esse trabalho eu vou pegar o Work Permit. Ah, que bacana. Interessante isso. Porque aqui na Irlanda, para você entrar aqui, se você não for europeu,
Você entra como turista 3 meses, né? Em toda a Europa. Ou você entra com visto de estudante, então precisa ter uma escola paga, tudo mais. E como estudante, em escola de idiomas, você pode ficar 2 anos, 24 meses. E se depois desses 24 meses, você pode se matricular numa faculdade, alguma coisa assim, para você ficar legal aqui no país. Ou com visto de trabalho. Ou quem tem cidadania europeia, né? Tá. Ou com cidadania. Então, só desculpa interromper, vocês falaram que a Irlanda do Norte faz parte do UK, né? Yes. Então, Sim. vocês estão na República da Irlanda? Como é que é isso? Ela Não faz parte do UK, então não teve problema de Brexit, então você pode entrar com cidadania de outro país na Irlanda sem problema. Sim. Entendi. A Irlanda continua na União Europeia. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só para complementar. A Irlanda tem 34 condados. 34. Nossa senhora. Pô, tem mais condado que cidade? Já tudo pequenininho. Não, o condado é o estado. Então, mas no Brasil o estado é maior que a cidade, certo? Certo. Então, é isso que eu tô tendo. É que na minha cabeça, a gente tá com a cabeça, os fios ligados de Brasil, então a gente fala assim, pô, o estado não pode ser maior que a cidade. Mas aí você me diz, tem 4 cidades e 34 condados, eu falei, bicho, deu uma bugada aqui na minha cabeça. É que confunde um pouco, mas você pode comparar o condado com o estado. Uhum. E city, que eles falam aqui, seriam as maiores cidades, que são só 4. O quê? São Paulo, Rio de Janeiro? Entendi. As principais, né? As principais cidades. Porque aqui a maioria das cidades são pequenininhas mesmo. Uhum. Galway é uma das maiores, mas ela não é tão grande assim. A gente está numa ilha, né? É um país pequeno. Por exemplo... Só não é tropical. A gente se acostuma. Canadá aqui também. Ixi, todos os perrengues que eu vi você colocar no seu Instagram, do negócio de chuva, de bota, de não sei o que, a gente já tem que se acostumar com isso também, de abrir mão. A Tamires, eu não sei nem a minha esposa, eu não sei nem há quantos meses que ela não bota um salto no pé. Porque, tipo, não tem como. Não compete com a nossa cultura. A gente não tem esse negócio tropical aqui, né? A Milena não tem isso. Não tem. Eu nem trouxe. Então. Na verdade, a bagagem foi bem pequenininha, né? Porque a gente já sabia que a gente ia comprar tudo aqui. Não vale a pena trazer roupa de frio, não vale a pena trazer nada. Não, a roupa de frio do Brasil não aguenta os frios de outros países. É frio extremo também? Cara, não, né? Eu acho que vocês estão bem ao norte, né? Vocês pegam frio mesmo ou vocês pegam... Não com o Canadá. Aqui a questão, faz frio sim, mas o problema é que venta e chove muito, sabe? Então, assim, chega uma época do ano, agora não, porque a gente tá saindo do inverno, do verão do já. Verão, Estamos saindo do verão. Pós irlandês, a gente tá no outono já. Mas daqui a pouco, até mais ou menos abril do ano que vem, vai ser chuva praticamente todo dia. Então, o nosso outfit vai ser a roupa de sempre, um calçado, roupa de sempre que eu falo, uma roupa normal, um calçado impermeável e uma jaqueta impermeável. Porque guarda-chuva nunca, começou né? a chover. Pelo que a Milena falou, guarda-chuva não existe aí na Irlanda. Não adianta. Vai quebrar, vai voar, não sei. Ele vai fazer assim, vai virar parece um satélitezinho, uma parabólica. Exato. Entendi. Então, aqui a jaqueta impermeável, né? Começou a chover. Só que tem um detalhe também, a chuva aqui não é que nem a chuva no Brasil, né? Dos países tropicais, que é aquela chuva que, né? Tipo, 10 minutos molha tudo. Aqui não, a chuva é um pouquinho mais forte que a nossa garoa lá em São Paulo. Sei. Eu falando nossa garoa, nem sei se vocês são de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. O Gui é do interior de São Paulo / Goiânia. É assim, se ele tomar a Guinness, você vai ver ele incorporar o goiano. Quando ele não toma a Guinness, você vê que ele é do interior de São Paulo. Depende. Depende do que momento. Do pé de Todd. Aí, ela sabe. Ô Gui, não sei se você sabe, mas o que tem de goiano na Irlanda... É mesmo? Olha aí, parceiro. Goiano tá em tudo quanto é lugar, cara. Se você gritar Vila Nova, Vila... Se gritar um Vila aqui agora, lá fora vai ter um cara que vai falar Vila. Goiano é que nem grama. Você cara. planta, ele sai no chão, assim, ó. É interessante mesmo.
Impressionante. Só ouro. Aí. Você entendeu agora aquele GIF que eu mandei pra você? Cara, então, que é só ouro? eu não tenho essa. Como é que se diz? Eu não sei qual é a palavra que seria, mas assim, eu não tenho essa conexão, cara. Eu não entendo essas piadas de vocês aí. Ô André, mas você morou em Goiânia também? Não, só Milena. Eu estive lá rapidinho de passagens rápidas só. Mas Mas você já você incorporou rápido. Ele incorporou os memes, eu não sou capaz. Aqui, o tanto de goiano que tem aqui, você não faz ideia. É engraçado até para falar um pouquinho sobre a história da entrada, posso falar assim, do brasileiro na Irlanda, porque a Irlanda, os brasileiros vêm para cá muito para estudar inglês por causa do intercâmbio, só que a entrada do brasileiro aqui, o início do brasileiro aqui não foi pela escola, e sim pelos, como é que é o nome disso? Frigorífico. É mesmo? Nossa, conta mais sobre isso pra gente. Frigorífico. Conta você, amor. Antes de eu só te mostrar um negocinho, eu tô procurando aqui, mas eu não achei, porque tem um mercadinho brasileiro aqui. Tá. Eu tava procurando pequi fresco, porque vende pequi fresco aqui. Ah, eu vi pequi em conserva, eu vi que Pamonha? Pamonha, eles fazem pamonha. Você tá brincando, Tá meu louco. amigo. E como é que eles chamam? Mas aí é brasileiro que faz pamonha, não é irlandês Deve que ser faz. goiano, meu amigo. Goiano, rapaz. Deve ser goiano. Goiano. E o engraçado é que o milho daqui, ele é doce. Igualzinho no Canadá. Não sei onde, salgado, e fica muito bom. Aqui no Canadá o milho é doce também. A gente. O bom é que se for fazer pamonha doce, em Goiânia fala pamonha de doce. Não é pamonha... É pamonha de doce. Pamonha de tem o doce. di no meio. É pamonha de sal e pamonha de doce. Os goianos comentam aí que eu acho barato. Saudade da pamonha goiana. Saudades Goiânia. E aí, fazer com esse milho que a gente tem aqui, porque você vai fazer no mercado tem umas espigas de milho aqui e tal, né? E aí você vai comer, parece que você colocou açúcar na espiga de milho. Mas é super mesmo, interessante. cara. E aí, pra fazer a pamonha de doce, você não precisa colocar açúcar, né? Porque já tem. Sabe, eu tô vendo que a gente tem muita coisa similar aqui no Canadá com vocês aí na Irlanda. mesmo. A gente tem realmente muito forte a cultura britânica ainda. Esse negócio de alimentos, tal, tudo. A gente não tem pequi, isso. Pelo menos eu nunca procurei. Não ainda. Fica a dica aí, quem quiser abrir Mas um negócio. agorinha chega aí. Hã? Agorinha chega aí. Agora... Esse André, Pô, eu tô sobrando na conversa, ele é uma cara, eu não entendo nada desse esponja negócio. cultural. Ele é uma esponja cultural. Eu tô entendendo ele agora. Se ele passar aqui uma semana no Canadá, ele já tá falando Já aqui incorporou. com o sotaque daqui. Já incorporou, cara. Maple Leaf, essa coisa de Maple Syrup, aliás. Dia seguinte ele vai estar com uma camisa igual a sua aí. Aqui, O cara é uma esponja de cultura, mano. O cara é uma esponja de cultura. Mas que bacana. Então, assim, vocês não têm dificuldade de receber produtos brasileiros na Irlanda? Não. Porque você falou que tem Não. lojinha, tem tudo. Apesar de ser uma ilha, não deve ser difícil. Tem muito brasileiro aqui. Tem. Entendi. Tanto em Galway como em Dublin tem uma padoca. Eu acho que o nome é padoca. É padoca. Porque aqui não tem Poxa. padaria, né? Uhum. Então imagina, você vai no estabelecimento, vai lá comer um pão na chapa, uma coxinha, um pão de queijo, tem tudo. Olha sabe? só. Que E em Galway tem um uma mercadinho padoca, brasileiro cara. Saudade. também. Aqui não tem padoca também. Padoca não tem. Vocês nem sabem o que é padoca, seja eu acho que Goiânia. sei. Padoca é coisa de Você paulistano, acha que lá rapaz. em São José dos Campos não tem padoca? Deve chamar outra coisa, sei lá. Padaria. É Padoca é São Paulo mesmo, Ai, rapaz. meu Deus do céu. A gente tá a 40 quilômetros de São Paulo. Gente, eu tô brincando, hein? Tô brincando. Adoro vocês paulistanos, não sei o quê. Pessoal de São José dos Campos, deixa um comentário pro Billy aí e fala o que é São José. Ai, mas desculpa, eu te interrompi. Você tava falando dos frigoríficos, era um puta assunto interessante. Então, isso que eu ia voltar a perguntar. Como é que é os estudantes? Aliás, o pessoal que quer trabalhar é a porta de entrada De brasileiro. de brasileiro? É. Ó, eu não sei exatamente como funciona, tá? Vou falar o que eu escutei. Tá. Já há muito tempo, muito tempo, começaram a trazer os goianos para cá para trabalhar em frigorífico. Uhum. Eu não sei se em Goiânia Por tem causa da muito, experiência deles, né? eu não sei se em Goiânia tem muito frigorífico também, Uhum. mas começaram a trazer vários. E assim, tinham brasileiros que faziam esse agenciamento todo. Iam lá para Goiânia. Eu ouvi falar que fretavam um avião até para trazer para cá. Nossa Que aqui senhora, cara. Forte. Essa questão de frigorífico aqui é muito forte. Então, essa cidade que a gente está, Roscommon, para você ter uma ideia, outro dia eu fui no mercado, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas estava escrito a frase em inglês e em português. Foi alguma coisa do Covid. Acho que sim.
por causa da quantidade de brasileiros que tem aqui. E a maioria desses brasileiros vieram por causa do frigorífico. Olha Eu só. sei que brasileiros estão aqui há mais de 15 anos. Nossa Senhora. Vieram pelo frigorífico e por todo esse tempo, hoje eles já são cidadãos irlandeses. Mas não tem nenhum incentivo governamental nesse aspecto. Acho que você falou que você está contando o que você ouviu. Você não sabe se existe tipo uma parceria do governo brasileiro com o governo irlandês. Não é uma coisa formalmente. Não, as empresas que recrutaram, né? E assim, é um mundo totalmente diferente do pessoal que vem para estudar. O pessoal que vem para estudar nem imagina que existe essa comunidade de brasileiro aqui, porque essa comunidade está no interior, está nessas cidadezinhas pequenininhas. Então não tem escolas aqui, não tem esse público aqui. Então são realidades de brasileiros na Irlanda. Pro pessoal que vai estudar, quais são as cidades, assim, qual é o focal point, assim, desse pessoal? Eles vão para Dublin mesmo estudar? Essa ponto de parada? O aeroporto é Dublin. Mas tem escola em Dublin, Galway, Limerick, Cork e tem algumas outras cidadezinhas pequenas em volta de Dublin mesmo. Mas o grande foco é Dublin, depois Galway. Ah, tá. As pessoas que preferem Galway são aquelas que preferem uma cidade mais tranquila, sabe? Ela é bem cultural. Galway é uma cidade muito alegre, é muito bonita, é bem cultural. Só que, por exemplo, é bem turística. Só que Dublin, por exemplo, tem as baladas, tem as festas de brasileiros, sabe? Entendi. Então, essa pessoa que é mais da noite e vem pra cá um pouco para estudar e um pouco para curtir, fica em Dublin. Tá. Não, quem também não curte, né? Dá pra curtir em Galway também. Tem muitos pubs, mas não tem tantas baladas como tem em Dublin. Eu imaginava que pub era um em cada esquina aí, porque Irlanda, rapaz. Você imagina como é St. Patrick na Irlanda, cara? Eu não tenho números aqui agora, porque eu comecei a pesquisar e aí eu acabei fazendo outra coisa. A quantidade de litro de cerveja por habitante no ano é coisa escrota, gente. É um dos países onde se bebe cerveja no mundo. No mundo. Não é à toa que é bem taxada a cerveja. Eu acho que é caro a cerveja na Irlanda, né? Eu ouvi falar que é bem taxada por causa disso, não sei. Posso estar falando besteira aqui. Tem coisas que são taxadas, como cerveja, cigarro. Cigarro aqui é muito caro. Ouvi falar que o maço custa 15 euros. Nossa, isso é bastante. Eu acho muito, né? É bastante. Agora, cerveja, eu já não acho tão caro, sabe? Exemplo, se você ir no mercado hoje e comprar um fardo, a sua Guinness é de 500 ml, certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que pelo tamanho deve ser 500. Eu acho que é 500 ml. É uma pint. O que é uma pint? Hoje no mercado, você vai pagar mais ou menos, sei lá, 25 euros por 24 dessa. Mas aqui vira e mexe tem promoções. Eu já paguei 18 nesse mesmo fardo, sabe? Com quantas cervejas? 24. Sai 83 centavos. Barato. Caramba. Bem barato mesmo. É barato. No Canadá tá mais caro. No Canadá, eu acho que eu paguei 3 e alguma coisa em uma latinha. $3 canadenses em uma latinha. $3 e pouco, quase $4. Mas será que não foi porque você comprou avulsa? A gente nunca chegou a ver o preço do fardo, né? Precisa dar uma passada no LCBO. Mas vamos assim julgar aqui. Acho que não vai chegar a menos de 3, né? Vai? Acho que não. A lata avulsa aqui custa 2 euros. 2 euros. Então, vamos fazer assim. O melhor jeito da gente saber não dá pra gente falar de dinheiros, porque a gente tá falando de moedas diferentes, né? Quanto que é o salário mínimo aí na Irlanda hoje em dia? 10,20 por hora. 10,20 por hora. Aqui no Canadá, o salário mínimo é 14, tá pra subir, né? Então você pensa assim, $14, comprar alguma coisa de $3 é X% do valor da sua hora do salário mínimo. Então, nesse aspecto, se eu for pensar, a cerveja é cara lá. Porque você pega $2 para 10, a gente tá falando aí de 1/5 do salário mínimo de hora, certo? É 1/5. No Canadá, para 14 e 3, não chega a ser 1/5. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Você vai pagar uma pint de Guinness, tá?
5,50. Depende 6 do euros. pub. Depende. 5,50, 4,80, depende. Em Dublin tende a ser mais caro, em Dublin. É Você vai cidade pra grande, Galway, né? Eles têm geralmente eles têm um set de preços deles. Toronto também, sempre as coisas são mais caras. Como é que é? Vocês têm imposto sobre produtos aí também, que nem tem aqui, que a gente... Porque o preço que a gente paga, que a gente vê na gôndola não é o preço que a gente paga. No caixa eles fazem, a gente tem que acrescentar 13% tem o tax. de taxes em tudo que a gente compra. Como é que é aí na Irlanda? Não, aqui já está embutido no valor que a gente vê na gôndola. Então é que nem no Brasil. O que você tira da gôndola, põe no carrinho, você sabe quanto você vai pagar. Sim, Entendi. exato. Mas na notinha vem especificado quanto você está pagando de taxa. Assim, vem. Ah, tá. Mas o preço que você vê na gôndola já é o preço com a taxa. Bacana, interessante isso, cara. Eu achei que fosse uma coisa que a gente tivesse herdado de... Eu acho que a gente tá, nesse aspecto, a gente é mais apegado aos Estados Unidos do que a Europa. Nos Estados Unidos também é assim? Não lembro. É que cada estado Taxa tem a no sua final. taxa diferente, né? Mas o que você vê na gôndola não é o preço que você paga no caixa. Por isso que tem que tomar cuidado. André, falando sobre custo de vida, na Irlanda é um dos maiores da Europa, o mais caro. É mesmo? É. Só que também aqui eu acho que é o maior salário da Europa também. Sim. O Não sei se é o maior da Europa. 10 euros mas é um salário alto, então, para os padrões da Europa. 10 euros a hora. 10,20 está para aumentar, né? 10,20. Todo Eu ano acho que todo ano tem um reajuste. pequeno reajuste. Uhum. Assim, com 10,20, hoje eu estou trabalhando, né, aqui na Irlanda, Milena não, com esse salário de 10,20 por hora, a gente sobrevive bem e ainda sobra um troquinho, sabe? Entendi. Então, assim, é o suficiente. E no caso você trabalha full time, né? Você não é part-time. Eu estou trabalhando full time. Entendi. Esse é um ponto interessante de falar aqui, porque o estudante, quando ele chega com visto de estudante e tudo mais, ele pode trabalhar só 20 horas por semana. Que nem aqui no Canadá, né? A gente só pode Mesma trabalhar coisa. 20 horas. Mesma coisa. E hoje eu estou trabalhando full time, e sábado eu faço hora extra, né? Hoje eu trabalhei. E um ponto interessante também, eu não sei se esse no Canadá é assim, mas aqui o salário é pago toda semana, toda sexta-feira. É que a gente... Você fica no pagamento. Mesma coisa. Aqui a gente tem quinzenal, semanal. Eu não sei como é que funciona essa. Eu Acho trabalhei- que é por negociação, né, parceiro? Negociação Eu com a trabalhei, empresa, né? bem no início eu trabalhei numa rede de hotéis e era por semana. Por semana? Por semana eles mandavam. Aí você poderia receber a cada 15 dias também, você escolhe. É. Legal. Eu queria tocar um pouquinho no assunto de... Você falou de intercâmbio, acho que tem muita gente que vê papo de imigração com negócio de intercâmbio também. Só dar uma palhinha bem rapidinho. Dá para aprender inglês, então, na Irlanda? Porque tem muito brasileiro. E eu vi aqui que a população tá em... Acho que de Dublin tá em 2 milhões. Em Toronto, a gente tem praticamente... Em Toronto, 2,9. Não é contando GTA. Imagina uma quantidade de brasileiro em Dublin, a quantidade que você está falando aí, que é de goiano, massiva. E dá para realmente... preciso falar inglês. Você consegue falar inglês, aprender inglês aí? A imigração aqui é muito forte e, por incrível que pareça, brasileiro não está no topo. Acho que Estônia, Lituânia, Látvia, polonês... Leste europeu tá em peso aí, então. Exato, Romênia, tem muito, muito, muito. Uhum. E se você quiser aprender inglês, você tem que querer. Porque assim, você não precisa falar inglês aqui se você quiser. Tipo, Não precisa falar português, né? Inglês? Inglês, Você se imerge você fica imerso na comunidade e você tá de boa. E o André falando que vai no mercado, tem a plaquinha lá em português. Por isso que eu tô perguntando. Você tem que se esforçar pra ler o que tá escrito em cima, não o que tá escrito embaixo. Vou ler só o que eu quero. É aqui na nossa cidade. Uhum. Porque aqui tem brasileiro, tem muito, e aqui tá há muitos anos. Agora, você não vê isso em Galway, não vê isso em Dublin. Entendi. Então, a dica que você dá pra... É lógico que, às vezes, a dica que eu dou vai pra tal cidade, porque às vezes não é assim, porque a escola tá em Dublin, por exemplo, e não tem muito o que você fazer, porque você tem que sair da sua região. Mas pra uma pessoa que quer sair do Brasil aprender inglês, então, seria quais cidades, assim, que seria legal pra ficar imerso?
Eu acho que independente da cidade. Eu acho que eu indicaria duas, que foi que a gente passou e vai do perfil, que é Dublin ou Galway, né? Uhum. Assim como a gente e amigos nossos, que depois a gente ficou sabendo, a nossa ideia de, antes de vir para cá, não vamos ficar perto de brasileiro, porque a gente vai falar em português, vamos vivenciar o inglês. Mas de verdade, não tem como. Não funciona. Dá, Não tem como. E na hora da dificuldade ali, quem ajuda são os brasileiros. Mas é isso Sabe? mesmo, cara. Parece que a história se repete, A história, né? eu acho que, cara, existe um padrãozão de imigração, cara. Caramba, é Que a gente incrível. sempre chega aqui, Incrível. com a gente foi a mesma coisa. A gente pisou aqui e falou assim: não, a gente precisa treinar o inglês, não sei o que e tal. E a gente também já tomou uns chapéus de brasileiro, já tivemos problema com brasileiro aqui no Canadá. Aqui. A gente brinca que é o Big Brother, né? A gente se afiniza pela necessidade, porque a gente, não necessariamente as pessoas que a gente tromba quando a gente mora fora são pessoas que a gente teria amizade no Brasil, manteria uma amizade de, pô, vai pra minha casa, não sei o quê. Mas, cara, quando você mora fora, você tá no limite. Então, se você tá carente, qualquer pessoa você já abraça, já leva pra sua casa e tal, e acaba, eventualmente, tomando na cabeça, porque são pessoas que são incompatíveis com vocês. Esse tipo de coisa acontece bastante aí na Irlanda também? Aconteceu com vocês, alguma coisa assim? Não, acho que não chegou a acontecer com a gente. Meu modo de pensar, tá? Por exemplo, a gente se envolveu muito com brasileiros, tá? Mas que vieram com o mesmo propósito. E que são parecidos com a gente. Vamos juntar dinheiro, vamos trabalhar para viver o intercâmbio. Então a afinidade bateu. Entendi. Sabe? Então a gente não teve... Eu não me recordo de problemas assim, não. Vocês estão no período de intercâmbio ainda? Assim, você está estudando, Milena? Qual é o seu status aí na Irlanda agora? Hoje eu estou estudando, mas alguns cursos fornecidos pelo próprio governo, porque a gente está aguardando a saída do visto do André. Então eu não posso trabalhar nesse momento. Ah, tem isso. Então, enquanto o status dele de visto de trabalho não encerra, você não pode trabalhar, é isso? Isso. Entendi. Eu acho que aqui é assim também, né, parceiro? Se você se algum dos dois não tem o visto de trabalho, acho que o outro também o cônjuge não pode trabalhar. Eu acho que assim, se você não tem o visto de estudante em um college público, alguns colleges privados eu acho que dá esse direito também pro cônjuge, a outra pessoa não pode trabalhar. Entendi. E a pessoa que ganha o visto Work Permit pode trabalhar mais de 20 horas, não precisa ser limitado nas Ilimitado. Horas. E vem cá, e a questão vamos supor, qual que é o caminho agora para vocês se tornarem cidadãos? Se é que esse é o plano de vocês de conseguir pelo menos a residência permanente aí na Irlanda. Qual que é o caminho que vocês têm que seguir a partir de agora, a situação que vocês estão? Certo. Para se tornar cidadão, se eu não me engano, são 4 anos ou 5 de Work Permit. 5. Então tá. Então a partir do momento que eu pegar meu visto, são 5 anos trabalhando e a empresa me fornecendo esse visto de trabalho. Depois mais 4 ou 5 anos que aí muda a estampa. Eles chamam de Stamp 4, certo. Que seria residente. E depois de tudo isso, então, daqui 10 anos, aí a gente teria direito a... Nossa, é um processo bem mais longo que aqui, né, cara? É um processo bem mais longo. Mas sim. Mas por que você diz... você disse graças a Deus? Não, eu falei pra virar Desculpa, cidadão. porque como tá cortando, gente, assim, a gente conversa e tem um delay, né? Então, às vezes a gente fala em cima do outro, então, desculpa. O que você pode repetir? Posso, claro. Eu falei que para virar cidadão, sim, tem esse longo período, mas para você pegar residência, são 5 anos. Que seria o tal do Stamp 4, né? Que foi o que o André falou. Entendi. Não é um prazo muito grande mesmo. Com esses 5 anos, aí você não fica preso na empresa que você está trabalhando. Você pode buscar outros trabalhos. Bacana. E vocês precisam fazer prova também para essa residência permanente de vocês? Além do período probatório de 4 anos que você precisa ter, trabalhando para uma empresa, depois você precisa aplicar para alguma prova de proficiência no inglês, alguma coisa assim? Pelo que eu vi, não. A única coisa que tem que fazer é ir lá para Dublin e fazer um juramento à bandeira. Basicamente é isso.
Então, o processo é um pouco mais longo que o Canadá, mas nesse aspecto é mais fácil, né? mais tranquilo, porque o Canadá, todo momento que você, praticamente toda vez que você muda de status, você tem que comprovar a sua proficiência no inglês. Então, quando você muda de estudante ou de trabalhador para residente permanente, você tem que comprovar com o inglês. Quando você muda do residente permanente para o cidadão, você tem que comprovar em inglês novamente. Lógico que as notas, né, a banda que você precisa atingir de notas é diferente, mas que você tem que comprovar em inglês a todo momento para poder conseguir. Um amigo nosso trabalhava numa agência de intercâmbio e chegou um momento até que ele saiu da empresa porque ele não se via mais fazendo aquilo, porque ele estava vendendo sonhos e ele não viu uma pessoa chegando a realizar esse sonho, para você ter uma ideia. Nossa.